E aí, ó. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina IA para pessoas de negócios. Essa disciplina tem um objetivo fundamental. Para você que não entende nada ou entende muito pouco de IA, essa disciplina vai te dar as bases necessárias para que você consiga aproveitar melhor o restante do curso. E para você que é um pouco mais técnico em IA, que vem da área de tecnologia, ela também vai ser muito útil, porque eu vou essencialmente conectar a IA com o negócio, que a gente sabe que é uma carência de profissionais de tecnologia. Então, é uma disciplina de base que serve para os dois grupos principais de alunos. Aqui, ó, nós vamos começar no primeiro bloco falando o que é a IA genérica, a IA estreita e os mundos da IA, o mundo 1, IA clássica, IA preditiva, machine learning, seus usos e impactos. Mundo 2, a IA generativa que está na boca do povo, ChatGPT e sua turma. Vamos ter essa visão geral. Na sequência, no bloco 2, eu aprofundo o machine learning, a IA preditiva, numérica. No bloco 3, aprofundamos a IA generativa, ChatGPT e sua turma. Para finalmente, no nosso quarto e último bloco, a gente trabalhar com o impacto da IA, das IAs, das inteligências artificiais, nas profissões, no mundo e no mercado de trabalho. Então, vem comigo, acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Conto com você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Mussa e nós vamos mergulhar na jornada da inteligência artificial, nessa disciplina Inteligência Artificial para Pessoas de Negócio. Bom, vou me apresentar. Sou graduado em Administração de Empresas, com MBA em Finanças, mestrado em Finanças, doutorado também em Finanças, aqui na FEA USP. Trabalhei a vida inteira com finanças, mercado financeiro a maior parte do tempo, uma parte aqui, uma parte fora, mas sempre em áreas que olhavam para empresas não financeiras. Mas em 2015, muito antes dessa euforia em torno de ChatGPT e sua turma, a Sampo decidiu iniciar uns trabalhos de inteligência artificial, onde tudo ainda era mato. E por absoluta falta de quem liderasse, fui eu. O pessoal falou assim, ó, parece que IA tem muito de estatística, matemática, quem é de finanças costuma conhecer estatística, matemática, vai você. Que começou como uma brincadeira, com algo muito suave, foi ganhando proporções muito grandes, acabamos sendo reconhecidos pelo IBM como um dos maiores usos, os mais intensos de IA em educação, depois alguns outros reconhecimentos do próprio Google no mundo. Continuei fazendo projetos de IA, liderando projetos de IA na Sampo e para clientes ao longo de quase uma década. E aí, em 2018, eu decidi fazer um aprofundamento do estudo. Depois de fazer muito IA na prática, eu decidi fazer um aprofundamento de estudo. Eu fui fazer um pós-doutoramento em IA na Columbia University, em Nova York. Claro que ainda conectado um pouco com finanças, mas abriu-se um novo planeta para mim, né? Então, desde então, eu vivo nessas duas áreas, IA e finanças, finanças e IA, que tem muito mais em comum do que parece. Então, vai ser um enorme prazer dividir essa experiência com você, e acho que já fica a dica, né? Você, sendo ou não da área de tecnologia, eu sou exemplo vivo de que sim, você pode aprender IA, você deve aprender IA, e a gente tem um curso inteiro preparado para isso. Bom, uma curiosidade sobre mim, eu gosto muito de jogar futebol, sempre quis jogar futebol, adoro jogar futebol, mas não jogo nada, né? Como jogador de futebol, sou um excelente professor de IA. Inclusive, minha última experiência foi traumática, porque ao jogar futebol, consegui quebrar 3 costelas ao mesmo tempo, sem saber nem quando ou como. Então, assim, é melhor ficar com a IA, vem comigo, vamos nessa jornada, que ela vai ser muito produtiva.
pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este bloco. Aqui a gente vai começar conectando a inteligência artificial com a transformação digital, tendo a IA como um pedaço fundamental para que a gente complete a transformação digital. Na sequência, a gente vai confrontar os dois grandes campos de estudos da IA. A IA genérica, a famosa Artificial General Intelligence, AGI, com a IA estreita. E a estreita é essa, que nós vamos ver que aqui de fato gera valor nos negócios. Na sequência, a gente vai definir a IA como uma máquina preditiva, como um algoritmo capaz de fazer predições, adivinhações. Daí, a gente consegue separar a IA em dois mundos. O mundo que faz a predição de números, que a gente chama de IA clássica, Machine Learning, com a IA que faz predição de textos e imagens, que é a IA generativa, que provavelmente você já utiliza. E a gente fecha o bloco com o ciclo virtuoso da IA, mostrando que a IA, ela vive, ela cresce em ciclos. E é por isso que ela demora um pouquinho para gerar valor nos negócios. Ou seja, temas fundamentais para dar o alicerce, para dar a base do que é a inteligência artificial nos negócios, para que você consiga aprofundar nos demais blocos. Então, vem comigo para essa jornada que vai ser muito proveitosa. Pessoal, eu gosto sempre de começar essa nossa disciplina com essa pergunta: o que é de fato transformação digital? Porque a transformação digital é um daqueles termos de tanto ser mal usado, caiu em desuso. Quer dizer tudo e quer dizer nada. Então, para refletir um segundinho. O que é transformação digital? Pensou em transformação digital? Vem o que à sua cabeça? Deve ter vindo algo como automação, tecnologia, processos, digitalização e por aí vai. São todos termos corretos relacionados com transformação digital, mas eu gosto de dar uma estruturada para a gente conseguir posicionar a inteligência artificial na transformação digital. Vem comigo. Eu gosto de separar a transformação digital em duas fases. A primeira é a digitalização. Ah, o que é digitalização? Nada mais é que colocar os processos em meios digitais. Processos analógicos colocados em meios digitais, digitalizou. Quando a gente digitaliza, a gente gera automação, eficiência, oportunidade. Quer ver, ó? Pensa que eu era um comerciante de rua antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, fui obrigado a fechar as portas, como todos foram. Eu fui obrigado a digitalizar, a colocar os meus processos comerciais em meios digitais. Eu fui para o e-commerce. Ah, excelente. Ao ir para o e-commerce, com certeza eu ganhei automação, eu ganhei eficiência, me abriu muita oportunidade no meu comércio físico, de loja física de rua, eu atendia o meu bairro, minha rua. Agora, com o meu comércio na internet, eu posso atender ao mundo. Então, ganhei muita automação, muita eficiência, muita oportunidade. Agora, essa digitalização gerou um efeito colateral. Dados. Ah, pensa bem. No meu comércio de loja física, que dados eu tinha de você, que é meu cliente? Ah, eu não tinha quase nada. Se é que eu pegava o seu CPF na boca do caixa, eu tinha um dado ou outro. Ah, mas e agora que eu digitalizei? Quais dados eu tenho de você? Eu tenho tudo. Eu tenho o seu cadastro completo. Eu sei a hora que você busca, o que você busca, a hora que você faz compra. Eu sei o que você põe no carrinho, o que você tira do carrinho. Eu tenho muitos dados seus. E é justamente esse efeito colateral positivo da digitalização, que são os dados em abundância, que nos habilitam aí para a segunda fase da transformação digital, que é extrair valor dos dados, extrair valor dessa massa de dados.
Ah, como assim? Vou voltar para o meu exemplo de um comércio físico que foi digitalizado, que virou um e-commerce. Ah, eu posso utilizar esses dados para gerar valor. Eu posso criar um sistema de recomendação, que é uma IA, né? Quem comprou esse também comprou esse aqui é para você. Eu posso fazer teste AB, na verdade, eu posso fazer teste A, B, C, D, E, F, eu posso fazer uma vitrine para cada grupo, testo, escalo, o que funcionar melhor. Eu posso fazer sistemas de indicação para um indicar o outro. Eu posso fazer um sistema de push, né? Você pôs alguma coisa no carrinho, não levou, eu posso te mandar uma notificação, um e-mail. Vamos levar esse produto? Um descontinho. Eu tenho N formas de extrair valor desses dados. E é aqui, na extração de valor dos dados, que mora o data science, a ciência de dados e a inteligência artificial. Então, nesse contexto, o que é a IA? A IA nada mais é do que um conjunto poderosíssimo de ferramentas para extrair valor dos dados. Olha que bacana. Agora, as organizações, elas têm trabalhado na fase 1 da transformação digital, na digitalização, já há alguns anos, na verdade, décadas que nós estamos trabalhando no gerúndio mesmo, na digitalização. Só que agora foram tantos anos trabalhando na digitalização que a gente tem bases de dados cada vez mais completas. Então, estamos prontos para começar a fase 2, extrair valor dos dados. E é por isso que a IA está tão em alta. Ela é um incrível conjunto de ferramentas para extrair valor desses dados. Poucas organizações estão avançadíssimas na fase 2. As Big Techs, sem dúvida. Google, Microsoft, Amazon, Meta, essas já nasceram com a transformação digital fase 1 e 2 na veia, no DNA. As demais estão exatamente ali no ponto 2. Elas vieram digitalizando faz muito tempo, agora estão prontas para extrair valor dos dados. E assim, né, pessoal? Você pode estar pensando assim, mas peraí, o que tem de novo nisso tudo, de extrair valor dos dados? Olha, pouca coisa, hein? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, insisti em jogar futebol, apesar de nunca ter jogado nada. Na quarta-feira, era dia de futebol, a gente saía do futebol, ia para uma vendinha, tomar sorvete. O dinheiro era curto, dava para tomar um chicabom ali. Seu Joãozinho, dono da vendinha, ele tinha um caderno que era incrível. Ele anotava tudo. Ele anotava quantos picolés eu tomei, quantos meus irmãos tomaram, para depois minha mãe e meu pai irem pagar. Ele controlava o estoque de picolé naquele caderno, ele sabia a hora de fazer compra. Ele tinha tudo naquele caderno. Ué, vai dizer que o seu Joãozinho não era data-driven, orientado a dados? Claro que ele era orientado a dados. Sempre fomos. Nós, seres humanos, nós sempre fomos orientados a dados, desde que houvessem os dados. Na presença de dados, nós somos orientados a dados. Então, o seu Joãozinho já era orientado a dados, não tem novidade nenhuma em ser orientado a dados. Mas a questão é que agora tem algumas novidades. Então, o que há de novo nisso não é ser orientado a dados, extrair valor dos dados. Isso nós sempre fizemos. Olha o que tem de novo nisso. Novo mesmo, ó, é o tamanho das bases de dados. Ah, pensa bem, olha o tamanho dos dados no caderninho do seu João. Seu Joãozinho ali, um caderninho, a base de dados é pequena. E agora? Ah, tá de sacanagem. Agora, com os tantos sistemas que nós temos, um conectado com o outro, as bases de dados são enormes. São as Big Data. Ah, mas não é só o tamanho da base que está gigantesco, desproporcional. O tipo de dado também mudou. Antes, a gente só tinha dado estruturado. O que é dado estruturado? É aquele dado que se parece com uma tabela de Excel. Você olha para ela e você conhece as colunas. Pensa num Excel bem rotuladinho, que o rótulo de coluna, o nome da coluna está ali bem claro. Essa é uma tabela estruturada, uma base de dados estruturada. O que é um dado não estruturado? Áudio, vídeo, imagem, texto corrido.
que não necessariamente cabe ali numa tabela de Excel. E o que mais nós temos agora são dados não estruturados, além de uma abundância enorme de dados estruturados. Isso é novo. Então, o tamanho das bases é novo, bases muito grandes, bases de dados enormes, e o tipo de dado também é novo. Atenção, essas duas novidades, elas requerem novas competências. Pensa comigo, quais eram as competências necessárias para o seu Joãozinho extrair valor de um caderno? Ele precisava saber ler, escrever, precisava saber operações matemáticas simples, mais, menos, dividido e multiplicado, coisa boba, qualquer calculadora que faz barulho já resolvia a vida do seu Joãozinho. Precisa conhecer do negócio. Simples. Aí agora, hein? Como faz para extrair valor de uma base de dados enorme, de 7, 8, 9, 10 milhões de linhas? Não vai adiantar só saber ler, escrever, matemática básica e conhecer do negócio. Precisa de novas competências. Precisa conhecer de estatística, que é a ciência para extrair valor de dados. Estatística avançada, matemática, muita probabilidade. Mas ninguém mais faz estatística e matemática na mão, então precisa entender de uns softwares, precisa saber programação, Python, R, Stata, precisa entender de programação. E também precisa entender muito do negócio, precisa saber se relacionar com os demais. É muita competência. Isso é novo. Isso realmente é novo. Imagina o seu Joãozinho olhando para uma base de dados de 7, 8 milhões de linhas. Seu Joãozinho vai cansar na linha 10, 11 no máximo, vai estar exausto e vai tirar conclusões. Lendo 11 linhas, ele vai tentar tirar conclusões de uma base de dados de 8, 9, 10 milhões de linhas. Não preciso nem dizer que é muito provável que essas conclusões estejam equivocadas. Ele não viu nem 1% da base. Então, requer novas competências e requer novas ferramentas. Você entender de Python, de R, de Stata, de Minitab, SAS, é muita coisa. Só que vamos combinar, pessoal? Abre-se com isso um verdadeiro oceano de oportunidade para que nós desenvolvamos essas competências para extrair valor desses dados e agarrar e abraçar todas essas oportunidades. É aí que a gente posiciona a inteligência artificial. A IA nada mais é que um conjunto de ferramentas para a gente extrair valor dos dados, para a gente aproveitar a fase 2 da transformação digital. Lembrando que a fase 1, todas as organizações, inclusive as suas, que você já passou, que você está, que você empreende, já tem bases de dados disponíveis há muito tempo, já digitalizou, já fez a fase 1. Estamos prontos para usar a IA para extrair valor dessas bases de dados, mergulhando na fase 2 e completando a transformação digital. Muito obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Agora que nós já posicionamos a IA na transformação digital, vamos separar um pouquinho os grandes campos da IA. A IA tem nitidamente dois campos. O primeiro deles é da inteligência artificial genérica, também conhecida por IA forte. Não gosto muito desse nome, porque parece que se é forte, é boa, né? Essa daqui, pessoal, é de quem acredita na singularidade. Aquele ponto da história em que os robôs passam a se auto-aprimorar e passarão a fazer tudo o que um ser humano faz, só que mais produtivo, mais eficiente, portanto, melhor. Apesar de muito bacana, apesar de instigante, de render muitos ingressos em Hollywood e muitos likes em post, essa IA generativa, ela não existe. Decepcionei vocês, mas ela não existe. Na verdade, não existe nenhum caminho, nenhuma evidência de caminho que nos levaria a essa IA genérica.
Nenhuma evidência. Apesar dela estar na boca do povo, na mídia toda hora, o pessoal fala inglês que fica mais chique, chama em AGI, Artificial General Intelligence, é a inteligência artificial genérica, essa super poderosa, só que ela não existe. Porém, existe uma outra inteligência artificial, um outro ramo da inteligência artificial, conhecida por IA estreita ou IA fraca. Também não gosto desse nome, parece que se é fraca é ruim, não serve para nada. Em inglês, Artificial Narrow Intelligence. Narrow, estreita. Por que que essa chama estreita? Porque os algoritmos de IA são estreitos. O algoritmo que joga xadrez e ganhou do Kasparov, lá, o maior campeão de xadrez, o maior enxadrista do mundo, não é a IA que joga damas. Também não é a IA que está lá por trás do GPT. Também não é a IA que prediz demanda na Amazon. As IAs são específicas, são estreitas, elas só servem para uma coisa. Parênteses. Se a IA genérica existisse, é genérica porque parte do pressuposto que nós vamos ter um algoritmão gigantão capaz de fazer tudo. Isso não existe. O que existe é a estreita. Só que essa estreita, apesar de ser chamada de fraca, apesar de ser o caso de cada algoritmo só saber fazer uma única coisa, essa estreita, essa é a realidade, hein? E essa já gera algumas centenas de milhares de dólares para as organizações que a utilizam de forma consistente. Então, tudo que você usa, ouve falar, conhece de IA, é a IA estreita. Então, significa que, obviamente, nesta disciplina, neste curso, tudo que a gente falar de IA é a IA estreita que nós estamos falando. E é essa IA estreita que, segundo a McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo, vai criar, já está criando, cerca de 13 trilhões de dólares para a economia do mundo. 13 tri é muita coisa, hein? É uns 15, 16% do PIB do planeta. É muito valor gerado. Só que a McKinsey foi ver como é que se distribuiria esse bolo, como que esse bolo se distribui entre empresas de um mesmo setor. É o que está no meu gráfico aí que você está vendo. Qual é a entrada de dados desse gráfico? Money, dinheiro, fluxo de caixa. Olha a curva laranja dos adotantes iniciais, dos early adopters, dos front runners. Existe um desencaixe, ó, o gráfico começa caindo. Claro, custa investir na IA, mas essas organizações já começaram a perceber, a ter os seus retornos, a geração de fluxo, e já se forma aí a curva laranja, é a famosa curva exponencial da IA, os adotantes iniciais. Olha só os seguidores, a curva branca que está no seu slide, na sua tela. Os seguidores, os followers, estão esperando os resultados mais consistentes dos adotantes iniciais começarem a surgir, e já começaram a surgir, para investir em IA. Tem um desencaixe também, ó, a curva desce, mas depois, apesar da angulação ser boa, é uma das primeiras vezes na história recente que nós temos uma distância tão enorme entre os adotantes iniciais e os seguidores. A IA é assim mesmo, isso é típico da IA. Lamentavelmente, senhoras e senhores, a IA é jogo de um jogador só, ou de poucos. Em geral, o adotante inicial, o que sai na frente, com consistência. E os não adotantes? A McKinsey estima, a curva azul ali, estima desencaixes fortes ou até a extinção dos negócios. A IA é jogo de um jogador só. Essa é a principal mensagem que nós temos aqui. Na mesma lógica, a outra consultoria enorme, a PwC, a PricewaterhouseCoopers, ela falou assim, não serão 13 trilhões de dólares, serão 15 trilhões de dólares que a IA já está adicionando ao PIB do planeta. Um fala 13, o outro fala 15. Obviamente que ambos estão errados, não é isso, pessoal? Porque, afinal de contas, as previsões foram feitas para dar errado. Mas observa que elas caminham para o mesmo lugar, de muita geração de valor.
A PwC quis fazer a estimativa de como esse bolo se divide entre empresas de um mesmo setor. A PwC decidiu ver como é que isso se distribui entre regiões do planeta. Olha que curioso que está na sua tela. A China sozinha está ficando com 7 tri. América do Norte, Estados Unidos majoritariamente, com 3,7, 4 tri. Europa, sul e norte da Europa, se somar aí, vai dar uns 2 tri e meio. Lá na direita, Ásia desenvolvida, 1 tri, África, Oceania, 1,2 tri. E nós aqui no Brasil? Infelizmente, a projeção não é muito boa para a gente. A América Latina todinha está ficando na estimativa aí com meio tri. Atenção, senhoras e senhores, isso muda a composição do PIB mundial, a composição da riqueza do mundo, isso é muito sério. E por que a PwC estima que China e América do Norte, Estados Unidos, estão saindo na frente? Por que ela estima que a gente está ficando para trás? Lembra, a IA é jogo de um jogador só, o que sai na frente. E a PwC estima que China e Estados Unidos já saíram na frente. A gente está vendo isso, né, pessoal? Essa previsão já tem alguns aninhos e nós estamos vendo isso acontecer. E no Brasil aqui, apesar de termos alguns projetos pontuais muito interessantes, como nação, a gente ainda não foi para a inteligência artificial como nação. Nós vamos debater muito isso ainda. Mas não foi. Então, assim, os slides se conversam, né? Muita geração esperada a ser criada, sendo criada pela IA, mais uma distribuição desigual. Em geral, para quem sai na frente. Então, qual é o recado aqui para você e para a sua organização? Vamos, vai, ação, experimenta. Nós temos que sair da inércia e caminhar rumo à inteligência artificial para que nós consigamos mudar essa perspectiva da PwC, para que vocês destravem, para que vocês consigam iniciar e implementar projetos de inteligência artificial para pegar um pedaço, o maior pedaço possível de toda essa riqueza a ser gerada pela IA. Muito obrigado. Agora que nós já posicionamos a IA na transformação digital, entendemos que ela é um conjunto de ferramentas para extrair valor dos dados, para rodar a segunda fase da transformação digital. Agora que nós já entendemos que estamos falando de uma inteligência artificial estreita e que tem uma promessa de muita geração de valor em cima dessa IA estreita, vamos aprofundar um pouquinho mais agora, entender um pouquinho mais o que é essa IA. Vem comigo. Segundo o último estudo de Stanford, mais de 97% do que de fato gera valor em IA são algoritmos do tipo: me dá o input A, que o algoritmo irá predizer o output B. Me dá a entrada de dados, que o algoritmo prediz a saída de dados. Quer ver? Eu vou lhe dar alguns exemplos que você usa no seu dia a dia, eu tenho certeza. No seu sistema de e-mail, me dá o e-mail que o algoritmo vai predizer se é um spam. Me diz para onde é que você vai, que o algoritmo prediz o melhor caminho e a hora que você vai chegar lá. É o Waze, o Google Maps. Me dá o seu cadastro e histórico bancário, que o algoritmo do banco vai predizer se devo lhe dar crédito. Me dá informações dos usuários, que o algoritmo prediz o clique. Se você vai clicar no meu banner, clicar no meu e-mail, abrir meu e-mail. Me dá um cadastro histórico de clientes numa companhia navegadora como uma Maersk da vida, que o algoritmo prediz o no-show. Quais são os clientes com probabilidade de não enviar o container? Aí eu vou fazer um overbook para conseguir sair com o navio a 100% ou próximo disso, aumentando minha rentabilidade. Faz um cadastro e navega um pouquinho no Instagram da vida, que o algoritmo prediz um feed personalizado para você.
Me dá a foto de produto finalizado numa linha de montagem, foto de controle remoto, que o algoritmo vai predizer defeito. Será que tem defeito? Aí, finalmente, chegamos no ChatGPT e sua turma. Me dá a pergunta que ele prediz a resposta. Predição, 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 é tudo predição. Mais de 97% do que de fato é IA, na prática, é predição. Professor, o que é predição? Não estou muito familiarizado com isso. Predição nada mais é do que previsão usando matemática, usando estatística. Ah, então, quer ver um exemplo? E no meu exemplo eu vou fugir das big techs, das grandes companhias de tecnologia, porque elas vivem em outro planeta. Vamos para um negócio mais próximo da gente aqui. Vou falar de uma empresa brasileira, como um iFood. O iFood é uma empresa baseada em IA. Ele se autodefine como uma empresa de IA. Por quê? Faz sentido. Ele tem N camadas preditivas, N camadas de predição. Quer ver? Ele prediz a hora que o alimento vai chegar na nossa casa. E ele está acertando, né? Em muitos lugares ele acerta. Ele prediz quem é o motoqueiro ou a motoqueira que está mais próxima. Ele prediz o melhor caminho para essa pessoa fazer para chegar na tua casa no horário. Ele prediz o que você come. Se todo sábado à noite é pizza, deu 8 da noite do sábado, você não pediu a pizza, ele manda um push, uma notificação. Bora de pizza? Agora ele está com outro elo da cadeia, ele está com restaurantes. Pensa que eu sou uma pizzaria? Ele sabe que ele é 90% das minhas vendas. Portanto, ele sabe que eu vendi 1.600 pizzas que continham mussarela no final de semana. Aí ele prediz o meu estoque de mussarela, melhor do que eu, porque eu sou pequenininho, não sei fazer conta. Quando eu vou ver, a mussarela já acabou. Ele prediz. Aí ele sabe que na quarta-feira vai acabar. Na quarta de manhã ele me entrega a mussarela e me dá um descontinho. Não tem como eu não comprar dele. Predição, 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 predição. Aí você fala, entendi, o iFood é uma empresa AI-based, baseada em IA, porque tem predição para todo lado. Mas aí, o que se importa? Muito. Importa se nós juntamos pessoas incríveis. Eu e cada um de vocês, nós vamos fazer uma empresa para competir com o iFood. Aí um venture capital, um grande fundo de risco, nos dá R$ 1 bilhão para a gente competir com o iFood. Você entende que a gente vai ter muita dificuldade de competir com o iFood? Tem coisa que a gente vai conseguir. A gente consegue contratar uma equipe incrível de desenvolvedores de software. A turma de UX e UI, a gente chama uma turma fera. Vamos construir o melhor app do mundo. Nós, se tiver contrato de exclusividade com restaurantes, a gente vai lá e compra. A gente convence motoristas a trabalharem conosco. Basta a gente dar melhores condições. Tudo isso a gente compra. Quero que você reflita. O que a gente não compra? Eu sei o que você pensou. Dados. Você acertou se pensou dados. Dados, mas não só os dados. Os dados tentando rodar modelos preditivos há mais de 15 anos. Modelos preditivos demoram para ficar bom. De 2 a 5 anos. Então, significa que para competir com o iFood, a gente ia precisar de R$ 1 bilhão, um monte de gente boa, e de 2 a 5 anos para os nossos algoritmos acertarem alguma coisa. Para a acurácia, a assertividade dos nossos modelos de predição ficarem boas. Igual do iFood, que acerta lá com 90%, 95% de acurácia, de assertividade, a hora que o alimento vai chegar em casa. Vai levar uns 3, 4, 5 anos para a gente chegar nisso. Qual é o problema? Nesses 5 anos, o iFood melhorou ainda mais, ele vai ficando impegável. Lembra que eu falei que IA é jogo de um jogador só? Ou poucos jogadores, especialmente os que saem na frente? É por isso, porque IA é predição e a predição demora para ficar boa. Eu estive num dos últimos Data Science Day em Colômbia. Estava lá o Pat Pajari,
o diretor de IA, o Chief of AI da Amazon. Não só Chief of AI, ele também é Chief of Economics, é o economista-chefe e o AI-chefe da Amazon. Aí falaram para ele assim, ele apresentou uma pesquisa muito bacana, pessoal. A pesquisa era: mais de 80% das organizações norte-americanas se autodeclaravam data-driven, orientadas a dados. Na hora que eles, junto com Harvard, decidiram fazer uma pesquisa amostral, nem 10% de fato eram data-driven. Aí perguntaram para ele por que que as organizações acham que são data-driven, mas por que que tão poucas de fato são? E ele falou assim: porque as organizações que se esquecem dos 2 P's da IA. É aquela hora que você pega o caderno, que você fala, agora vai vir coisa boa, hein? Tô pronto para anotar. Ele falou assim, os 2 P's são paciência e persistência. IA demora. IA vai de 2 a 5 anos para que a predição comece a ficar boa. É isso. Demora. Por quê? Porque a predição demora para ficar boa. Só que a hora que você consegue uma predição boa, você se destaca de tal forma e se distancia dos seguidores. Lembra? Os followers não estão conseguindo acompanhar os resultados que a IA traz para os frontrunners, para os early adopters, para os adotantes iniciais. Por quê? Porque a predição demora para ficar boa. Agora, vem aqui comigo. Se eu pudesse pedir para você guardar alguma coisa dessa videoaula, eu pediria que fosse isso daqui, ó. O que é IA? Máquina preditiva. Ah, máquina nem é tão bom, porque não é hardware, né? É software. Mas é máquina no sentido de um bicho preditivo. IA é só uma máquina preditiva. Então, não tem robô querendo dominar a humanidade, não tem robô trancado num quarto escuro, pensando como é que rouba nossos empregos. IA não é nada disso. IA é só o uso de matemática, o uso de estatística para predizer. É uma máquina preditiva. Ao longo dos meus estudos de pós-doutoramento na Universidade de Colômbia, eu sofri muito, porque eu não vim da engenharia, não vim da ciência da computação originalmente, e eu tive muita dificuldade no começo, aí chegou um momento que foi a virada para mim, foi quando eu cheguei para o meu orientador e falei assim, vem cá, IA é uns 80% estatística? Ele falou, é mesmo. Eu falei, e os outros 20? Ele falou, estatística avançada. Ou seja, é estatística, estatística, estatística. É uma máquina preditiva, é um bicho preditivo. Só que um bicho preditivo que está com muita assertividade, que está acertando muito, que está com uma acurácia muito boa. E é isso que tem mudado o jogo. É isso que tem feito a IA protagonista nos negócios, protagonista nas estratégias de negócio. Muito obrigado. Pessoal, na aula passada, a gente definiu a IA como uma máquina preditiva, como algoritmos preditivos. E eu te dei alguns exemplos para te ilustrar isso. Eu trouxe esses exemplos para cá de novo. Ó. O output B, predizer se o e-mail é spam, predizer o melhor caminho, predizer crédito. Eu queria fazer uma separação aqui. Olha que interessante. Quando a gente falou predizer se um e-mail é spam, é a probabilidade de ser um spam, é um número. Predizer o melhor caminho é um número, é a probabilidade daquele ser o melhor caminho. Predizer se eu devo lhe dar crédito é a probabilidade de você me repagar. Predizer se você clica, você não aguenta mais isso, né? Mas é a probabilidade de um clique. Probabilidade de você não mandar o container lá para a Maersk. Probabilidade de você gostar daquele post que eu te coloquei no feed. Probabilidade do controlezinho ter defeito. Toda vez que os algoritmos predizem uma probabilidade,
eu gosto de chamar de mundo 1 da IA. Output numérico, está predizendo um número. É diferente do último aqui, ó, que eu falei, é o ChatGPT e sua turma, que está predizendo uma resposta. Você faz a pergunta e ele prediz a resposta. A resposta não é um número, apesar de usar matemática para predizer a resposta, é um texto a resposta. É diferente. O mundo 1 prediz números. O mundo 2 prediz texto. O mundo 2 é de um output textual. Esses são os dois planetas da IA. Quer ver? E olha que interessante. Mundo 1, predição de números, de probabilidades, também conhecido por IA clássica. E eu sei o que você está pensando. Como é que IA e clássico, como é que essas duas palavras podem estar na mesma frase, não é isso? Como é que uma IA tão nova pode ser clássica? Pois é IA clássica. Não é tão nova assim, hein, gente? Tem cerca de 3 décadas. Pessoal, a IA não começou com a OpenAI e o ChatGPT, hein? A IA que prediz número tem 3 décadas. Eu fui bonzinho com 3 décadas, porque tem 4 praticamente, 3 décadas e meia. Outro nome, também conhecido por Machine Learning, depois vocês vão aprender isso mais detalhadamente. E em termos de valor, hein, professor? Já gera valor? Muito valor, já gera muito valor. Já gera muito valor para o Waze, já gera muito valor para o iFood, já gera muito valor para o YouTube, quando ele prediz qual é o próximo vídeo. Já gera muito valor para o Spotify, quando ele prediz o que você gosta de ouvir de música e monta as seleções para você. Já gera muito valor para a Amazon, que prediz o que você consome para manter o estoque mais alto daquilo que mais vende por região. Tudo isso é predição de número, tudo isso é o mundo 1 da IA, que tem bastante tempo já, tem 3 décadas de geração de valor. Mas existe o mundo 2, que muita gente acha que é sinônimo de IA, não é sinônimo, é meio novo, meio nova essa lógica, o mundo 2 é meio novo. O que o mundo 2 prediz? Ele prediz textos ou imagens. É o ChatGPT, o Perplexity, o Gemini, o Midjourney, o Gama, um monte de ferramenta de IA que você provavelmente conhece, se não conhece, vai conhecer, que prediz textos e imagens. Quer ver, ó? Enquanto essa daqui, essa danada, é boa com números e probabilidades, essa daqui é boa de ler, escrever e conversar. Olha que interessante, 3 verbos super-humanos, hein? Ler, escrever e conversar. Super-humanos. Nomes do mundo 2 é a IA generativa. Se essa é a clássica, essa aqui é a generativa. ChatGPT é LLM. Nós vamos aprofundar esse negócio. É Large Language Models, modelos de linguagem ampla. Todos os geradores de imagem. Sabe escrever e gerar imagem. Quanto tempo tem, hein? Olha, em termos de pesquisa, tem algumas décadas. Em termos de usabilidade, para mim, para você, tem cerca de 2 anos. Tem ali a data do ChatGPT, 2, 3 anos, depende do momento que você está vendo esse vídeo, não é isso? E em termos de valor gerado, até agora, muita hype. Deixa eu tirar esse bloquinho daqui, ó, para você conseguir enxergar. Muita hype, ainda pouco valor gerado. Diferente do mundo 1, hein? Que já gera muito, muito, muito valor. O mundo 1 já gera muito valor. O mundo 2, a gente está encantado com o mundo 2. A gente está meio abobado com o mundo 2. Mas ele ainda precisa mostrar para que veio, gerar valor. Deixa eu te tangibilizar isso um pouquinho. Professor, não concordo. O ChatGPT me gera muito valor. Esses dias eu usei o ChatGPT para montar um roteiro de viagem e foi incrível. Foi incrível, mas foi só incrível. Não mudou nenhum ponteiro relevante de nenhuma organização. Não gerou PIB, não gerou valor, não gerou riqueza.
É disso que eu estou falando. De gerar crescimento, de gerar redução de custo, de gerar melhoria da experiência do cliente, de efetivamente mudar ponteiro. Estamos no caminho e eu acredito muito que nós vamos chegar lá. É que até agora a gente ainda não está vendo tanto valor gerado em comparação com a IA do mundo 1. Aqui no mundo 1, a gente tem um caminho pavimentado. É longo, vai de 2 a 5 anos, muita paciência e muita persistência, mas tem um caminho pavimentado. E o 2? Pô, maravilhoso! Saber ler, escrever, conversar, desenhar, gerar vídeos, né? São verbos muito interessantes, são verbos muito humanos, mas nós temos que achar ainda onde encontrar valor com mais força dentro das organizações. Nós vamos achar, nós vamos achar. O que eu estou querendo te dizer aqui? Você tem que ter esses dois mundos, o mundo 1 e o mundo 2, muito claros na sua cabeça, porque existe muita oportunidade da gente gerar valor utilizando a IA do mundo 1, a IA clássica, aquela que prediz números no nosso dia a dia dos negócios, no meu, no seu. Tem muita oportunidade. Ah, professor, mas demora, hein? De 2 a 5 anos. Pessoal, o melhor dia de plantar uma árvore foi há 40 anos. O segundo melhor dia é hoje. O terceiro melhor é amanhã. Depois de amanhã. Você já entendeu a lógica? Tem que começar, pô. Tem que começar. Já que a IA gera valor para quem começa primeiro, vamos lá, vamos embora. E em paralelo, a gente tem que procurar aonde a gente vai gerar valor com a IA do mundo 2. E nós vamos trabalhar muito nisso nessa disciplina, muito, 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 na mundo 1 e no mundo 2, para que você esteja preparado, preparada para gerar valor no mundo 1 e no mundo 2. Ah, professor, mas você disse que demora. Pois é, demora um pouquinho. Mas vem comigo que eu vou te contar uma historinha para fechar esse raciocínio todo. A IA demora, a IA pode demorar um pouquinho para trazer os resultados, mas nós temos que começar. Para mim, uma organização com IA e uma organização sem IA é igual uma corrida muito longa, uma corrida de 100 mil quilômetros. Só que um competidor vai a cavalo, o outro vai com uma Ferrari. 100 mil quilômetros, mas os primeiros 10 quilômetros dessa corrida é uma estrada esburacada de terra, quase que mata fechada, e choveu torrencialmente nos últimos 400 dias. Caiu árvore, tá um inferno. O cavalo vai passar bonito dos 10 primeiros quilômetros, mas ele jamais vai terminar a prova de 100 mil quilômetros. A Ferrari vai ter muita dificuldade de passar dos primeiros 10 quilômetros. E vai dar problema, vai quebrar, vai cair árvore, vai chover de novo, vai precisar de peça importada, peça de manutenção. Vai dar um trabalho louco. Mas a hora que a Ferrari passar dos primeiros 10 quilômetros, a corrida ficou sem graça. É óbvio que ela ganha. A Ferrari é uma organização com IA. O cavalo é uma organização sem IA. O cavalo está super confortável nos 10 primeiros quilômetros. Mas, coitado, ele nem sabe que nunca vai terminar a prova. A Ferrari vai ter muita dificuldade nos primeiros 10 quilômetros. A IA é truncada, vai dar trabalho, vou ter que decidir entre mundo 1 e mundo 2. O mundo 1 mais pavimentado, mas demora. O mundo 2 eu ainda não sei direito aonde gera valor, tenho que experimentar. Ah, pois é, mas sejamos todos nós organizações Ferrari e, por que não, profissionais Ferrari, que vão sofrer um pouco mais nos primeiros 10 quilômetros, mas certamente tem muito mais chance de ganhar essa corrida. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu falei bastante que a IA demora, precisa de muita paciência, muita persistência, seja do mundo 1, seja do mundo 2. Por que isso acontece?
Porque a gente precisa entender que a IA tem um ciclo que eu gosto de chamar de ciclo virtuoso da IA. Olha qual é a lógica. Você tem um produto, pode ser um produto, um processo. Se você tiver um bom produto digital, você vai ter usuários. Usuários vão começar a te gerar dados. Dados, se bem trabalhados por IA, podem melhorar o produto. Produto melhor, mais usuário. Mais usuário, mais dados. Dados esses que, se continuamente bem trabalhados pela IA, melhora o produto. Esse é o ciclo virtuoso da IA. Demora. Pensa na Amazon. Não a Amazon que você conhece hoje, pensa na Amazon que nasceu vendendo livros. Vamos combinar, gente, o sonho de ninguém é vender livro. Mas ele nasceu vendendo livro, era o piloto dele, ele criou um produto de venda de livro, ele criou um produto de recomendação. Ó, recomendo esse livro para você, que tem até hoje. No começo não era muito bom, hein? Eu fui um dos usuários iniciais ali. Ele não acertava muita coisa, mas ele me conquistou como usuário. Nerd que sou, gosto de ler, ele me conquistou rapidamente lá fora. Maravilha, eu comecei a gerar dados para ele, eu comecei a fazer minhas buscas de livro, comprar alguns, pôr no carrinho, tirar, ele viu que me interessava, viu que não me interessava. Ele começou a usar IA para melhorar o sistema de IA de recomendação de livro. Aí ele foi melhorando, melhorou, mais usuário, mais dado, melhora o produto de recomendação. Vai melhorando a acurácia. A acurácia vai melhorando com o tempo. Vai melhorando, era 20% de acurácia, depois 30%. Hoje, senhoras e senhores, a acurácia de um modelo de recomendação de produtos da Amazon está próxima dos 95%. Nos Estados Unidos, né? Na minha conta pessoal lá, ele não erra. Ele é melhor que a minha busca ativa por livros para me recomendar, para predizer, lembra que IA é predição? O que eu quero ler. Ele não erra. Eu nem abro muito a página, porque se eu abro, eu só compro. Não tem outra opção. Comprar. Então, assim, a acurácia chegou num nível alto, mas demora. Precisa entrar no ciclo virtuoso. Claro que no centro do ciclo são talentos. Você precisa de pessoas capacitadas para fazer isso. A IA funciona baseado nesse ciclo virtuoso. É por isso que demora. O próprio Alibaba, uma das empresas chinesas aí, né? O Alibaba, uma das empresas chinesas que é referência no uso de IA, ela chama esse ciclo aqui de Self-Tuning Organizations, organizações de autoajuste constante. É isso mesmo, de autoajuste, de automelhoria. Você tem um produto, se tiver usuário, se programar para esse usuário te gerar dados, dados melhoram o produto. Ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso. Lá nos Estados Unidos, eu tive o prazer de conhecer a fundadora da Tala. Tala é uma fintech indiana que já está entre uma das fintechs mais representativas, está na Forbes 100, né? Uma das 100 fintechs mais importantes do mundo. Ela faz microcrédito em regiões paupérrimas do planeta. Ela começou com um produto, crédito, microcrédito, $50. Então, ela tinha um produto de IA, porque ela queria predizer quem devolve o dinheiro, quem não devolve o dinheiro que ela empresta. Ela conseguiu alguns usuários, só que ela precisava gerar dados. A questão é, dados de crédito, o que os bancos usam? Os bancos usam seu imposto de renda, quem é você, seu nível de gasto, seu nível de patrimônio, para avaliar o seu crédito. Mas nós estamos falando de microcrédito, 30 doletas, 50 doletas, é pouco. O que ela conseguiu? Dados dos smartphones dos usuários, dados dos celulares dos usuários. O problema é o seguinte, como é que eu relaciono dados de smartphone com vai pagar ou não vai pagar o crédito? Não tem jeito, eu não tenho esse dado. Para gerar o dado, o que ela fez? Deu crédito para todo mundo. Guardou os dados.
Aí viu quem pagou, quem não pagou. Óbvio que a inadimplência foi lá para cima. Só que ela precisou dessa inadimplência para conseguir gerar os dados, para ter dados. Aí ela descobriu coisas muito interessantes. Algumas nem tão interessantes, óbvias. Ela descobriu, por exemplo, que os apps que a gente mais usa a maior parte do tempo ajuda a predizer se vamos pagar o crédito ou não vamos. Faz sentido, né? A pessoa passa o dia num app mais profissional, num Teams da vida, num Meet, num Excel, versus a pessoa passar o dia jogando Stumble Guys, Candy Crush e outros joguinhos. Isso ajuda a discriminar o bom do mau pagador de crédito. É meio óbvio, mas ela descobriu, gerando dados, coisas interessantíssimas, como o nosso nível médio de bateria ajuda a explicar se a gente vai repagar o crédito ou não. Depois que ela gerou esses dados, fica fácil inferir. Sabe aquelas pessoas que estão com 98% de bateria o dia inteiro? Meu pai está o tempo inteiro com 98% de bateria. Caiu para 95%, ele já fala, preciso carregar, vai que acontece alguma coisa. Não vai acontecer nada, mas ele é uma pessoa muito organizada. Essa organização tende a ser levada para a vida financeira dele. Então, ele é financeiramente muito organizado. Sabe aquela pessoa oposto que está sempre com 2% de bateria, com carregador na mão, procurando tomada a todo dia, o tempo todo? Tende a ser uma pessoa mais desorganizada. Essa desorganização tende a ser levada para a vida financeira. Só que ela só pôde descobrir isso tendo um monte de usuário, dando crédito para todo mundo e gerando dados. E a cada rodada que ela dava mais crédito, ela tinha mais usuário, mais dado, pegava o dado e melhorava o produto. Qual o produto? O produto crédito, o produto predição de crédito. Essa é a lógica, é fundamental para você entender como que se dá um projeto de IA. IA funciona por meio de melhorias paulatinas constantes. Self-Tuning Organization. E esse é o ciclo virtuoso da IA que tem que estar no seu DNA quando você pensa em projetos, implementações de sistemas e algoritmos de IA. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, chegamos ao fim desse bloco. Aqui nós entendemos que a IA é parte da transformação digital, mais precisamente, a segunda fase da transformação digital, que se aproveita demais da primeira fase, que foi a digitalização, que tem o efeito colateral a geração de dados. A IA pega esses dados para gerar valor. Aqui também a gente separou muito bem a IA genérica, aquela que fica no imaginário popular, da IA estreita, que efetivamente gera valor. Aí, nós definimos a IA como uma máquina preditiva, como um bicho capaz de fazer predições, capaz de fazer adivinhações usando matemática, e que está com uma assertividade cada vez maior. Na sequência, nós separamos essas predições em dois grandes mundos. O mundo 1, da IA clássica do Machine Learning, que prediz números, amplamente usado pelas organizações que já têm mais de 3 décadas de uso, portanto, um caminho pavimentado para que você possa trilhar. E falamos também do mundo 2, um mundo novo, um adorável mundo novo da IA generativa, do ChatGPT e sua turma, que sabe ler, escrever, conversar, desenhar, criar vídeos, áudios. A IA de 3, 4, 5 verbos, até então muito humanos. É muito nova essa IA generativa, tem pouco tempo, portanto, ainda pouco valor gerado, mas um potencial enorme de gerar muito valor. E nós vimos também que tanto faz, o olhar do mundo 1, o olhar do mundo 2 requer paciência e persistência, requer um entendimento claro do ciclo virtuoso da IA. Um produto baseado em IA precisa ter usuários, os usuários vão gerar dados, dados, se bem trabalhados pela IA,
melhoram produtos e esse ciclo se retroalimenta continuamente. Esse é o essencial para que a gente possa mergulhar em cada um dos mundos, o mundo um e o mundo 2, para a implementação de excelentes projetos de IA. Muito obrigado. Barateamento, a popularização da IA